Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Amaral Filho, do canal Amaral Filho. Tamo junto novamente, né pessoal? É isso aí. Tamo junto na presença. Pessoal, passando aqui só para falar um pouquinho, tentar me expressar, né? Digamos assim, com a palavra, pois a gente sabe que em relação a tudo que está acontecendo, principalmente nessa pandemia, muitos, na verdade, como a gente sabe, estão perdidos, porque muitas vezes, por só ter uma única fonte de renda, quando perdem, não sabem o que fazer, vão se virar na primeira coisa que vem na cabeça, às vezes também não dá certo e vai se virando. O que eu aprendi, na verdade, é que a gente tem que ter múltiplas fontes de renda. Aí você diz, mas como assim, Amaral, ter múltiplas fontes de renda? Eu sou um CLT, eu não tenho nada contra. Apesar que muitas vezes a gente olha até aquele dinheiro já seguro no final do mês, é interessante e seguro. Mas muitas vezes a gente também contribui com o quê? Com dívidas. A gente contrai dívidas. E muitas vezes essas dívidas se tornam uma bola de neve. Onde muitas vezes a gente mesmo provoca a escassez na nossa vida. Porque precisamos repetir que Deus nunca provoca escassez, diretamente do que ensina algumas perspectivas religiosas. A experiência da escassez é um produto único e exclusivo do ser humano. Aí você diz, como assim? É porque mesmo entre nós, na falta aqueles que explicam o que a escassez pode ser, escassez de saúde, como uma determinação de Deus, que sempre vão estar apontando os pecados inexistentes para explicar que as perdas de saúde, de pessoas, de bens, sempre vai estar procurando o culpado, ou seja, na questão da escassez, sempre ele vai estar arranjando o culpado, tá certo? Então, nesse sentido, se o pecado fosse responsável pelas doenças, todos nós aqui estaríamos nos hospitais, não é verdade? Porque não há sequer, que eu posso dizer assim, para me lembrar aqui agora, que hoje nenhuma tem pecado. Todos nós ainda, a maioria tem pecados, tá certo? Nesse sentido. Eu estou me livrando de um ainda pequeno e, com a graça do Senhor, eu estou conseguindo. Na verdade, já consegui, por assim se dizer. Eu não estou mais conseguindo, eu consegui, na verdade. Muitas vezes a questão do bloqueio, a gente começa as coisas, mas não consegue terminar. Você dá início, mas não sabe como terminar. Às vezes fica aquela história de como é que eu vou dar andamento. Então, em lugar de ficarmos afirmando aquilo que Deus não diz, devemos recordar que, se é verdade que há escassez também, é verdade que há abundância na presença de Deus para aqueles que se assentam adiante dele. É admirável a forma como a história começa. É, ela principia. Deixa eu ver se eu me lembro desse detalhe. Que às vezes a gente vai. Que eu faço as coisas sem estar muito. Aquela tal história sem um roteiro. Porque às vezes a gente pega a questão da história de um roteiro, a gente começa, vai aí seguindo. Eu vou tentando me lembrar na verdade. Porque a gente também tem que lembrar o seguinte:
tem um trecho na Bíblia, que se não me falha a memória, que que Deus, na verdade, ele sempre está presente em todas as coisas. Né? Isso, é justamente isso. E que foi celebrado diante da presença do profeta Eliseu, se não me falha a memória, que é a esposa esqueci o nome do rei agora, que manda caçar ele. Então, nesse sentido, ele foge para o deserto e quem sempre está alimentando Eliseu? Deus. Através de quê? Do pássaro. Ele não deixou Eliseu na escassez, ou seja, apesar de ter o sentido da escassez, no caso, mas Deus não deixou, né? De apresentar a comida, como a gente sempre pode pensar, onde há escassez, há comida. Aí, onde há insuficiência de roupa, ele também está lá. Onde há insuficiência de justiça, ele está lá. Então, ou seja, praticamente onde tem o sentido que a pessoa disse que tem a escassez, ele sempre está lá. Tá certo? Como da mesma forma que a gente disse que a gente vive na escassez, a escassez, na verdade, é o quê? É a questão de você não ter uma mente aberta para possibilidades, de conhecer novas perspectivas, tá entendendo? De exemplo, se você hoje está com dívidas, é porque você não foi, digamos assim, programado, tá entendendo, para avaliar a questão de quê? Se o que eu ganho, eu tenho que colocar ele de forma seguinte, eu tenho que saber de onde provém o meu rendimento e como vai ser a minha despesa. Porque muitas vezes, se a pessoa ganha 1.000, tá entendendo? E está tendo um gasto de 1.500, 2.000, tem alguma coisa errada. A não ser que, se o cônjuge também ganha, aí tudo bom. Mas mesmo assim, tem que haver um equilíbrio nesse sentido, para que ponto? Sempre ter menor despesa do que eu ganho. Aí você diz, Mara, mas falar assim é fácil. Não estou dizendo que seja fácil. Eu passei por essa fase também. Tá? Então, é por isso que eu estou falando com uma certa propriedade, justamente por isso. Porque eu era tipo da pessoa seguinte, conheci uma ex-namorada minha, que ela hoje não faz parte da minha vida, mas foi onde um pouquinho que eu conheci um pouco mais da questão que a gente chama senso de responsabilidade e de ter noção das coisas, daquilo que você vai fazendo. Porque antigamente eu tinha cheque, cartão, dinheiro, vinha em abundância, graças a Deus, como vem hoje, mas era tipo daquele caso seguinte, o que entrava, saía. Eu não tinha noção de gasto. E a questão toda para mim era ou cartão ou passava o cheque. Tá entendendo? Então, quando ela começou a me conhecer, começou a analisar esse meu ponto de vista também, foi aí que ela começou devagarzinho. Ela não foi chegando, vai fazer dessa forma não. Ela fez, João, preste atenção, será que você não está gastando demais, não sei o quê? Eu sei que você trabalha, você está usufruindo do que você ganha, mas não é bom também você fazer uma reserva, tá entendendo o ponto de vista? Então, ou seja, você começar a fazer uma reserva, não, mas não tem problema não. Só que aí foi que começou a despertar o sentido de como eu acabar com a escassez para iniciar com a abundância. O que foi que eu fiz? Primeiramente, fiz o quê? Uma planilha. Cheguei lá na planilha, comecei a botar os meus proventos, de onde estavam vindo os meus ganhos, ou seja, conforme eu ganhava, de onde vinham esses proventos, e o que eu estava gastando. Quando eu fui analisar a situação nesse ponto, o que eu vi foi que muitas vezes eu estava gastando com muita coisa supérflua e inútil, tá entendendo? O que realmente eu pensava que estava gastando para uma coisa de utilidade. Aí é quando você vem e para pensar, porque quando você começa a conhecer a palavra de Deus, aí você vai conhecendo a questão das virtudes do que é escassez e abundância. Então, o termo de abundância também a gente pode colocar o seguinte, e a palavra de Deus ela é poderosa, tá entendendo?
onde ela faz graças no momento que lhe seja acrescentada, para que todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo que é necessário para que nós podemos transbordar em sua obra. Aí, como está escrito, deixa eu ver aqui, se pelo menos essa parte aqui eu anotei porque eu achei interessante. Distribui dos seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão que come, também lhes suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por meio do nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 8 a 11. Por isso que eu digo, quando a gente não tem uma mente preparada na verdade, aí o que é que ocorre? A gente sempre vai estar na escassez e nunca na abundância. Aí eu pergunto a vocês, o que é que você está fazendo para sair da sua escassez? Porque, pessoal, eu vou começar aqui também a fazer umas lives ao vivo e sempre vou estar trazendo informações, né, no caso, de como você poder quitar suas dívidas, lhe orientar como quitar suas dívidas, orientar como você pode ter uma melhor performance em relação ao que você ganha com o que você gasta. Porque quando você começa a aprender essas coisas, você vai ver que vai haver uma diferença, tá entendendo, na sua vida, de tal maneira que, se você hoje tem na sua consciência que, eu não tenho condições de sair da vida que eu estou hoje, é porque você não está pensando na solução, você só está focando no problema. Então, se você foca só no problema, você nunca vai estar encontrando a solução. Porque muitas vezes o que eu tenho aprendido é justamente isso. É uma coisa que já batia já na minha mente, mas que eu não, realmente, eu não praticava, digamos assim, 100% no meu tempo. Então, coisa foi que eu, a partir de fazer, foi justamente isso. Foi praticar, torná-la 100% na minha vida. Justamente isso. Primeiro, a palavra de Deus, que realmente ela nos conforta, realmente a gente começa a se engrandecer, começa a ter conhecimento, tá certo? E segundo, encontrar pessoas que possam sempre nos estar ajudando. Porque muitas vezes o que a gente vê hoje, na verdade, é muita gente falando da palavra de forma vazia, ou seja, falar por falar, porque está no interesse financeiro por trás da situação, que é o que ocorre hoje, na verdade. Mas não chega para dizer, fez, olha, infelizmente, como a gente está numa geração que poucos são disciplinados à questão financeira, tá entendendo? De ter conhecimento para não gastar mais do que ganha. Que a geração passada é justamente nesse sentido. Gasta mais do que ganha. Então, você nunca vai sair do sentido da escassez nesse sentido. Agora, a partir do momento que você começa a ter material, entendeu? Para poder trabalhar, de sair do ponto que você está hoje e começar a prosperar, eu falo prosperar porque você começa a prosperar, na verdade, porque você começa a ter clareza na sua mente. Então, quando você começa a ter clareza na sua mente, você começa sempre, sempre, sempre a sair da escassez. Aí você já começa a ter abundância. Tá entendendo? Então, coisa antes que você não fazia de não sobrar dinheiro para você, já começa a sobrar. Por quê? Porque você está tendo governança, tá entendendo? Na sua vida. Então, quando você começa a ter governança na sua vida, você começa a ter governança em todos os outros campos, seja ele pessoal, espiritual, no caso, espiritual,
profissional e financeiro. Então, eu espero ter esclarecido vocês em alguns pontos aqui. Espero encontrar vocês em breve nas minhas lives que eu estarei fazendo. Estarei passando informações, tudo geralmente relacionado, mas boa parte na questão financeira, tá certo? De como sair das dívidas, de como se programar para comprar uma coisa que você deseja. Também falar um pouco sobre vendas, que é a área que eu atuo também. Então, uma está ligada à outra, queira ou que não queira. Porque se você não sabe administrar a sua vida financeira, então você não sabe nem comprar, vender ou negociar. Então, tudo isso a gente vai estar aprendendo nas nossas lives, tá certo, pessoal? Então, eu espero contar com vocês em breve, tá ok? Tudo que eu estou vindo aqui fazer isso aqui, eu estou fazendo de coração aberto, porque muitas vezes a gente acha que tem que fazer as coisas com respaldo em algo, ter a reciprocidade. Eu quero ter sim a reciprocidade de saber que você está prosperando, que você está crescendo e que você está fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo, transbordando com a palavra de Deus. Então, isso é muito bom. A gente vai estar transbordando de uma forma natural, não obrigatória, tá entendendo? Não sensacionalista e não principalmente como acontece hoje, comercial, certo? Então a gente vai estar tendo muitos resultados. Assim como estou tendo, eu quero que você também tenha esse resultado. Ok, pessoal? Então, grato de coração a todos que aqui estiveram comigo e estamos juntos na presença e vá cuidar da sua vida e até a próxima.